Olá, queridos, bem-vindos ao Tô com a Márcia. No dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Mas no que diz respeito à vida espiritual, a independência é morte. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a pastora Marcele Carvalho, do projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Pastora Marcele aqui conosco, seja bem-vinda. Ela é pastora junto com seu esposo, pastor Cristiano, lá do projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Então é um prazer de tê-la aqui conosco. Vamos falar sobre independência, como eu tinha falado. E essa palavra independência tem alguns significados, como condição de uma pessoa ou coletividade que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis. Tem uma pergunta: quais os riscos de ser uma pessoa que anda segundo as suas próprias leis? Pega, olá, né? Boa tarde para todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com a minha pastora, uma alegria muito grande. E independência não tem nada a ver com o reino de Deus. Independência não tem nada a ver com a vida cristã. Você já definiu bem aí o que é independência, né? O caráter da pessoa que é autônoma, daquela que não se deixa influenciar, daquela que não segue regras ou ideias pré-estabelecidas. Autossuficiente. Então, né, para ser independente tem que rasgar a Bíblia e viver de qualquer outra forma. Mas a gente tem visto, sim, dentro da igreja, um número muito grande de pessoas independentes, né, que preferem viver a sua própria maneira, baseada nas suas próprias ideias, nos seus próprios conceitos, mesmo que esses conceitos difiram, né, sejam diferentes da palavra de Deus. É uma crise que a gente está vivendo hoje, né? É interessante. Como eu falei, as pessoas se acham autossuficientes, né? E parece que não precisam mais depender do Senhor, parece que já sabem de tudo. E o apóstolo Paulo bate muito nessa tecla. Ele fala que se alguém pensa em saber alguma coisa, não sabe nada. Porque a cada dia a gente aprende alguma coisa e depende do Senhor. Em João 15:5 fala assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está claro. Porque sem Jesus a gente não pode fazer, não pode ser nada. Exatamente. E a gente vê isso principalmente dentro dos casamentos, né? Os casamentos personificam muito essa questão da independência, onde as mulheres querem viver uma vida separada de seus maridos. Então, a vida financeira é separada, a vida emocional é separada, cada um tem a sua vida e dividem a mesma casa, né? A impressão que dá é essa. E a família fica toda repartida, se transforma numa família disfuncional e, com consequência disso, a gente vê cada vez mais a sociedade adoecida, famílias destruídas, né, por conta dessa independência. E a gente tem que depender do Senhor, depender uns dos outros. A gente precisa, né, de relacionamento, né, de auxílio, de ajuda das pessoas. Como diz a palavra, de chorar, né, com os que choram, de sorrir com os que sorriem. Né? Então, essa dependência é fundamental. Eu tenho uma outra pergunta aqui. A independência de Deus, né, gera morte. Né? E aí, você fala o que sobre isso? Eu falo com a experiência de quem já viveu independente de Deus. Então não presta. Alicerçada. Não presta esse negócio de viver independente de Deus. É extremamente doloroso, né? Ontem foi uma missionária lá na igreja e ela teve uma experiência na Noruega. E ela estava compartilhando da situação da Noruega, né? Se você for olhar, é o maior IDH, um dos maiores IDHs que tem, né? A situação financeira da Noruega é muito próspera, educacional, né? É um país muito desenvolvido, porém, contudo, entretanto, ele tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Porque eles tiraram Deus da sociedade, né? As crianças da Noruega, elas pertencem ao Estado. Então, as crianças, por exemplo, são ensinadas em sala de aula a denunciarem os pais, se falarem mais alto, se falarem mais grosso, se colocarem de castigo, se bater. Não pode fazer nada disso na Noruega. E as crianças são ensinadas a denunciar os pais. A polícia bate na casa do pai e da mãe. Se faltar mais de 10 dias de aula, né, aconteceu com uma missionária lá, que ela fez uma viagem, ela está lá de missionária, mas ela
fez uma viagem para o Brasil e denotou 7 faltas. Ela foi avisada, se tiver mais 3 dias aqui, eu vou acionar a polícia. Então, um país que aparentemente funciona tão bem, que tem tanta prosperidade financeira, que tem tudo de bom, as pessoas estão se matando. São vazias de Deus, não dependem do Senhor, né? Então, esses países da Europa, eles são prósperos materialmente, mas espiritualmente e em relacionamentos, né, são fracos, são pobres, né? Porque eles se acham autossuficientes, não dependem de ninguém. Né? Em Portugal, a mesma coisa das faltas das crianças, não podem faltar às aulas nas escolas, eles são rígidos nisso. Mas eu vejo que Portugal já tem assim uma capacidade, pela tradição católica, um relacionamento, né, com as pessoas maior pouco. Né? Então, independência gera morte, sim, claro, né? Com certeza. Outra pergunta, somos vasos nas mãos do oleiro. Eu amo essa palavra, né? Somos vasos na mão do oleiro. E aí, você diz sobre o que isso? Quando nós somos vasos na mão do oleiro, a gente tem que aprender a abrir mão dos nossos achismos, né? A gente vive uma época em que todo mundo quer dizer uma opinião. Né? A rede social fez isso, né? Botou um microfone na mão de cada um e as pessoas parecem que têm uma necessidade de dar uma opinião. Quando a gente é vaso, a gente, antes de dar a nossa opinião, a gente pergunta qual é a opinião de Cristo. O que o Senhor, o meu Senhor, né? O que o oleiro que tem que dar conta desse vaso aqui, o que ele pensa acerca disso? E aí isso sim faz diferença na nossa vida. Né? Muitas pessoas não conseguem ser o vaso na mão do oleiro, porque são vasos mais ríspidos, né? São vasos que não se quebrantam, que tem dificuldade de ser moldado. E uma vida sem quebrantamento não é uma vida cristã. É isso que eu ia falar agora, que justamente por que Deus compara, né, de sermos vasos, para a gente estar nas mãos, né, do oleiro. Porque ali em Jeremias 18 fala, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Né? É quebrantamento, você tem que se levantar, claro, não vivermos na prostração, né? Mas se levantar na presença do Senhor, mas descer, se quebrantar, aí está o quebrantamento, porque aí a gente ouve as palavras do Senhor. É interessante, e um dia eu fui fazer essa oração, Senhor, faz de mim um vaso bem forte. Para que eu fiz essa oração? Né? Então, até hoje, o Senhor está, assim, me fazendo um vaso bem forte, moldado, né, como Ele quer, né, para ouvir as palavras do Senhor. E é isso aí que a gente está querendo passar para os nossos telespectadores, porque a gente depende do Senhor em tudo, como a pastora Marcele falou, quebrantamento. Então, rasga a Bíblia, porque o quebrantamento, como o nosso apóstolo fala, é a rua que leva ao coração de Deus. Amém. Né? Eu tenho outra pergunta aqui. Deus é o único ser verdadeiramente independente? Sim. Sim, Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é o soberano. Ele é o eu sou. Nele não tem mudança. A gente era, né? Eu já fui mais magra, já fui mais gordinha, a gente vai mudando. Eu dizia, na minha casa não tem cachorro, agora eu tenho 2. Então, nós mudamos, mas Deus não muda, né? Ele é independente, Ele se completa e Ele é tão maravilhoso que, apesar disso tudo, Ele nos escolheu. Nos escolheu. Né? Sem precisar, Deus não precisa de nós, Deus não precisa da humanidade, mas Deus ama extremamente, né? Quando eu creio que essa experiência do amor de Deus, ela fica muito mais materializada quando você é mãe, né? Ou pai, porque transborda de um amor tão grande por alguém que só te dá prejuízo. E estamos vivendo dias muito difíceis, muito complicados, onde o amor está se esfriando, né? E por conta dessa independência, né? E como você já falou, redes sociais está tomando o espaço, né, do Senhor, onde as pessoas não têm mais intimidade, né? Não tem mais
o diálogo com outras pessoas, né? E acabou isso. A rede social toma o lugar da família. Da família. Porque quantas crianças estão abandonadas dentro de casa por causa da rede social? Com certeza. Né? Esses dias eu estava conversando com uma família que está preocupada com um membro, porque a mãe não faz mais comida. Olha o nível de loucura. O vício está tão grande que a mãe não consegue mais fazer comida para os filhos. Dá pãozinho, dá bala, porque não tem tempo por causa da rede social. Não, e semana passada eu estava em São Paulo, eu vi uma matéria, mas muito interessante. Eles estão, as redes de televisão estão batendo nessa tecla, fazendo matérias específicas sobre o celular. O celular está sendo um canal assim de morte em todas as áreas, né? É acidente de carro, é dentro de casa, até dentro de casa as pessoas ficam, cozinham, né? E vão para o celular, vão para o WhatsApp, esquece que a comida está no fogo e pega fogo em tudo, está tomando conta na nossa vida e deixando a gente ser independente, né? Porque isso aqui virou uma companhia, né? Um canal, né? Um canal para a gente se relacionar. A gente nem telefona mais para ninguém. Não telefona, você só manda passa... zap. Se a pessoa olha, que a pessoa puder olhar. Eu quando eu estou falando com uma pessoa, a Lidinha, a nossa produtora aqui, ela sabe disso. Não gosto de falar por WhatsApp, não. Eu vou telefonar. Né? Eu não gosto, eu prefiro, né, falar, dialogar, né, com a nossa boca, que é melhor. Então, fica aí um alerta para você. Vamos deixar de nos conformar, né, com a tecnologia. É boa, né? Sim. É um canal tremendo de divulgar, de mandar também recados, a notícia chega rapidinho, mas não vamos nos conformar com a dependência do Senhor, a dependência uns dos outros, né? A honrar o nosso próximo, né? Que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Sim, não trocar o celular pelo olho a olho. O olho a olho. Eu vi um vídeo também esses dias de uma mãe, ela estava no celular. E aí ela ficou tão absorta, a criança caiu, não tinha onda, era uma água tranquila, a criança caiu, é uma câmera de segurança que está filmando. Ela continua mexendo, ela sai e a criança morre afogada. Depois ela vem desesperada, quando ela se dá conta, a criança já está afogada dentro Eu vi uma matéria que algumas pessoas estão se disponibilizando para ficarem nas praias e tomarem conta dos filhos de outros pais, porque os pais ficam no celular o tempo todo. Então essas pessoas estão disponíveis para tomarem conta dos filhos desses pais que estão em redes sociais. Olha o nível de loucura. O nível que chegou. Um espaço que era para estar interagindo com os filhos, curtindo com as crianças. Curtindo, porque a vida passa rápido demais. Exatamente. Eu tenho saudade da minha filha quando era pequena, podia ter aproveitado mais, a gente sempre, né, tem aquele arrependimento, né? Poxa, podia ter feito isso, né? Ter falado, conversado mais, ter saído mais, né? Verdade. É interessante. Então, hoje o nosso programa está sendo muito legal, um despertar para a sua vida, para a vida da família. Você não pode ficar independente do Senhor, nem independente, né, das pessoas, principalmente dentro da sua família, né? Então, eu quero que a pastora Marcele deixe uma mensagem aqui rapidinho para finalizarmos o nosso programa. Eu quero deixar uma mensagem que está lá, junto com o nosso amigo apóstolo Paulo, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Fica aí essa dica do apóstolo Paulo. A gente não vive da maneira como a gente quer. Se você se entregou para Jesus, você precisa se lembrar disso. Não é mais como você queria. Isso aí é a velha criatura. A nova criatura, ela foi chamada para viver
de uma forma digna. E como que é essa forma digna? A gente acabou de ler aqui. Sejam completamente humildes, dóceis. Outra versão traz mansos, né? Fala sobre a mansidão. Sejam pacientes, suportem, né? Dê suporte um ao outro em amor. Quando nós somos humildes, acaba a briga lá em casa. Porque é a falta de humildade que quer ter razão. É a falta de humildade que bate na mesa e diz, eu tô certo. Mas quando há humildade numa casa, num lar, numa igreja, num grupo pequeno, num ministério, as brigas elas cessam, né? Quando há mansidão, quando há doçura, as brigas cessam, porque alguém vem com uma palavra dura para você e você, sendo bíblico, você devolve uma palavra branda. Pronto, acabou o furor. E aí você continua dando suporte ao outro em amor e lutando. Nós precisamos lutar, se esforçar pela paz, pela unidade. Vivendo uma vida dependente de Deus, você vai encontrar a felicidade. A gente fica com essa busca eterna pela felicidade e fica pensando que é ser independente de Deus que vai ser completo, que vai ser feliz. É justamente o contrário. As pessoas mais independentes são as que mais sofrem, são as que têm as maiores dores. Então fica aí o alerta, né? Seja bíblico. Principalmente quando você não souber o que fazer, seja bíblico. Quando você souber o que fazer, seja bíblico também, porque a Bíblia não te coloca em furada. E com isso tudo vem a depressão, são as pessoas mais depressivas, Verdade. mais tristes, mais angustiadas e mais enfermas. E mais cheias de razão, né? Quanto a maior a razão e o argumento não deixam ser humildes, né? Porque as razões, os argumentos falam mais alto. E nós vivemos por obediência, então tem que ceder, tem que se humilhar, tem que se quebrantar. Aí está uma mensagem para você, para sua família. Dependa do Senhor, né? E dependa uns dos outros também, né? Porque isso faz muito bem. Quero agradecer a presença da pastora Marcele, né? Minha filha, minha parceira de oração também, né? E olha, não saia daí, tem muito mais no projeto Vida Nova na TV e eu conto com a sua audiência. E eu termino dizendo, junto com a pastora Marcele, que Deus te abençoe muitíssimo.